Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um encontro dos Dilemas Éticos. A gente tem a oportunidade hoje de conversar com o pai da Mônica e do Cebolinha, um dos cartunistas, desenhistas mais amados e mais conhecidos do nosso Brasil, e publicado em todos os idiomas e em todos os países. E uma pessoa que é absolutamente engajada naquilo que são os valores éticos mais importantes do mundo contemporâneo, alguém que, através da sua arte, fala de sustentabilidade, fala de pluralismo religioso, fala de combate à miséria, fala de educação. A gente vai bater papo com Maurício de Souza. E esse papo faz parte dos chamados Dilemas Éticos, programa da Congregação Israelita Paulista, que nasceu em 2015, em parceria com a Livraria Cultura. Nós fazíamos encontros presenciais na Livraria Cultura, na Avenida Paulista, e também na Sinagoga da CIP. Desde o início da pandemia, tomamos a decisão de passar esse programa para o ambiente online, para o ambiente virtual, e desde então tivemos o privilégio de conversar com muita gente bacana. Passou por aqui o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, os ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Estiveram aqui os professores e filósofos Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Jamila Ribeiro, ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, Luiz Tuberger, psicanalista Contardo Caligares, de quem temos tantas saudades, os apresentadores Luciano Huck, Fábio Porchat, Zeca Camargo, tanta gente maravilhosa, e que a gente poderia passar aqui a conversa inteira só citando nomes. Mas a gente precisa também agradecer os nossos apoiadores, e eu estou falando do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial da Cultura, da Bemol, do Itaú, da GR, da CSN, da Focus, da Helbor e também da Rossetti. A Helbor, que é lá de Mogi, no mesmo lugar de onde vem Maurício. Maurício vai contar um pouquinho dessa história dele com Mogi. Agradecemos a nossa tradutora em Libras, Nani Rodrigues, nossa equipe que trabalha aqui nos bastidores, garantindo a qualidade dessas conversas, querida Ive Peckelman, Misa Obara, Natan Kelman, Raquel Gabel e Simone Rosenthal, que fez essa aproximação nossa com o Maurício. Obrigado, Simone. E hoje recebemos, então, o criador da Turma da Mônica, conhecido como o Walt Disney brasileiro, Maurício de Souza. Falaremos sobre sua vida, conquistas e desafios, da infância à maturidade, a vida além dos quadrinhos. Maurício começou sua carreira como ilustrador em Mogi das Cruzes, sua cidade natal. Em 1959, criou seu primeiro personagem. Se vocês achavam que era a Mônica, na verdade foi o cãozinho Bidu. É isso mesmo, Maurício? Exatamente. Nasceu com Bidu. Junto com Franjinha. Vieram juntos. Franjinha e Bidu nascem em 59 e em 1970 lança a Revista da Mônica. E hoje, aos 86 anos, é um homem de números superlativos. 10 filhos, 12 netos, 3 bisnetos, 1,2 bilhão de revistas vendidas no Brasil e no mundo. Criação de aproximadamente 400 personagens e mais de 3.000 produtos licenciados. Maurício, você que tem essa história de engajamento maravilhosa, eu gostaria de começar te perguntando sobre a tua infância em Mogi e de que maneira a tua infância te inspirou a ser quem você é hoje. Olha, a fase mais, vamos dizer, aberta para vida, para entendimento e para abrir os olhos para o mundo foi a infância. A minha infância foi muito rica, e não só rica, foi muito feliz. Uma família carinhosa, cordial, toda ela, né? Mãe, pai, madrinha, avó, tudo mais. Então, eu tive a sorte de ter herdado, de ter vindo para a Terra já com os meus grandes amigos na
minha vida, meus parentes. Mogi, então, eu nasci em Santa Isabel, perto de Mogi, mas depois eu me criei em Mogi, onde eu cresci, estudei, onde eu brinquei na rua, nos tempos em que dava para brincar na rua, rua de terra. De vez em quando passava um carro. Quando vinha vindo, a gente guardava as bolinhas que estava jogando na terra lá, guardava no bolso, deixava o carro passar e depois a gente voltava aos joguinhos, jogando bolinha e outras coisas mais. Mas não era só carro que passava lá, de vez em quando. Era também boiada. Quando vinha um berrante, lá longe, oh! A gente já começava também, mais uma vez, pegar as bolinhas todas, enfiar no bolso, entrava na casa da minha avó, uma casa colonial que tinha na rua Ipiranga, de Mogi das Cruzes, e esperava a boiada chegar. Chegava, a gente estava escondido, não, estava, vamos dizer, se apoiando na janelona da casa colonial, que era muito larga, e eu e os meus amiguinhos estávamos jogando bola lá na rua, a gente ficava lá esperando a boiada passar. E aí nós fazíamos uma molecagem que ainda bem que minha mãe, minha madrinha, minha avó não viam naquela hora. O boi passava muito retinho da janela e a gente agarrava no chifre do boi e chacoalhava um pouco e largava logo, senão ia junto com o boi, né? Então, essa é uma das molecagens que eu tenho 4 anos, 5 anos, fazendo essas coisas incríveis que eu não penso que nenhum neto, filho meu faça alguma vez na vida, né? Mas o que me lembra muito é o Rio Tietê limpo. Eu nadava no Rio Tietê limpo. Eu brincava na água. Eu pescava. Inacreditável, né, Maurício? E virou o que virou. Eu escuto história dos meus avós também, contando como eles nadavam no Rio Tietê, como faziam esportes no Rio Tietê. Quem sabe um dia a gente consiga voltar a fazer isso. Olha, eu tenho esperança que sim, porque a tecnologia para isso tem que haver a vontade. E vontade. A vontade. A vontade e a educação necessária. Já que você tocou nesse assunto, os teus personagens são bastante engajados na questão ambiental, que hoje, de certa maneira, acabou ocupando um espaço importantíssimo na agenda mundial e precisa ocupar esse espaço na agenda mundial, porque realmente a cada dia a gente está perdendo a oportunidade de cuidar com mais carinho do nosso planeta. E os teus personagens são personagens que têm por objetivo conscientizar os leitores em direção ao cuidado pelo meio ambiente, não é? De onde vem essa tua preocupação com o planeta? De onde isso surgiu? Eu penso porque eu me criei no interior, me criei andando descalço no gramado ou subindo nos morros lá para brincar, para pegar frutas nas árvores. Eu vivi realmente o começo da minha vida, os primeiros anos, junto com a natureza, junto com as matas, com os gramados, com a liberdade que nós tínhamos. Logicamente, uma liberdade vigiada sempre, mas a gente sentia que estava fazendo uma coisa agradável, gostosa e que não fazia mal para ninguém. Então, eu sou uma cria da natureza, desde Mogi, lá em Santa Isabel, quando eu ia passar as férias lá também. A minha infância... E daí chegou um dia em que eu estava andando por uma calçada e eu vi uma revista no chão, jogada como lixo. Eu nunca tinha visto aquilo. Peguei e era um gibi. Também não conhecia gibi, eu não conhecia história em quadrinhos. Estava lá com meus, talvez, 4 anos, 3 para 4 anos. Daí peguei o gibi, assim, bem maltratadinho, sem capa, sem nada. Levei para casa, pedi para a mamãe
me explicar o que era aquilo. Ela falou, isso é história em quadrinho, meu filho. Tem historinha, tem personagem, tudo mais, tal. E tem história, tem história. Lê para mim, mamãe, por que que eu falei isso e por que que ela leu? Porque daí eu queria todo dia. Eu queria um gibi todo dia, meu pai levava, mãe lendo. Só que um dia, depois de algum tempo, ela falou, filho, eu tenho meus afazeres aqui na casa e eu lendo para você toda hora e todo dia, eu estou meio atrasada. Então, eu vou ensinar você a ler aqui no gibi e daí você vai cuidar sozinho disso, você vai ler sozinho. E fez isso. Veio com as letrinhas, sílabas, frases e tudo mais, e com 4 anos estava lendo correntemente. E lendo o gibi, só que depois de algum tempo, o gibi não me bastava, porque começaram a chegar os livros. Livros infantis primeiro, mas depois, cada vez mais, os livros mais, vamos dizer, classudos, os clássicos. E nunca mais eu parei de ler. Que maravilha, hein? Lia, não gibi só, eu lia livros. Eu frequentava em Mogi das Cruzes 3 bibliotecas para escolher os livros que eu preferia, queria. Fiz amizade com os bibliotecários para eu poder escolher os livros que eu queria que ele comprasse para abastecer a biblioteca. Então, era realmente um plano infalível para eu realmente não só ler, como entender, como, de alguma maneira, antecipar e aumentar a minha cultura literária. Um plano infalível, mas que não era de dar nó na orelha do Sansão dessa vez. Não, plano infalível, que foi infalível mesmo. Cheguei na escola, fui para a escola, já lia correntemente. E desenhava, porque uma professora minha viu que eu desenhava, ela pediu para eu fazer ilustrar as lições de casa. Então, é o que eu queria. Comprei tinta nanquim, tinta colorida e tudo mais. Eu ilustrava, todo dia eu ilustrava a lição de casa. Eu chegava na classe, os meus amiguinhos, meus colegas, queriam ver o desenho do dia. Lá, já que estava daquele jeito, eu comecei a fazer gibizinho, usando os meus colegas de classe como personagens. Que legal. Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu estava fazendo isso de todo o processo que eu tenho hoje. Né? Algum desse material existe ainda, Maurício? Não, eu dava para os meus colegas, eles ficaram com esse material. E eu não tenho nem coragem de pedir para ninguém. Ficou com o pessoal aí. Mas eu me lembro bem. E daí, a minha avó, por exemplo, contava muita história, a avó Dita. E a minha avó era analfabeta, mas ela sabia todas as histórias do mundo. Ela era daquela época, tempo e gente que aprendia conversando um com o outro. Então, ela ouvia a história de alguém, geralmente de origem europeia, e passava com um delicioso sotaque meio caipira as histórias para mim e para a criançada na rua. 7 horas da noite, estava anoitecendo, a gente largava as bolinhas, largava os brinquedos e tudo mais, e entrava na casa da minha avó para ouvir a história da noite, ou a história daquela tarde. E ela não repetia a história. Era meio a Sherazade. Ela que te ensinou a contar histórias? Eu imagino que tem alguma coisa que ver, assim, porque eu ouvia as histórias dela, gravava, e daí eu pegava papel, grudava folhas de papel com cola de farinha de trigo. Eu me preparava, fazia uma faixa de papel e eu desenhava em quadrinhos as histórias que a minha avó contava. Eu tenho ainda, isso eu tenho. No meu estúdio tem uma dessas colagens que eu fazia com as histórias que a minha avó contava. Com um desenho assim meio primitivo, mas estava lá. Dava para entender perfeitamente, como dá até agora. Né? Então, eu tive oportunidades onde eu aprendi tudo que eu depois precisei fazer quando eu abri caminho para a história em quadrinhos.
realmente eu me sinto um privilegiado. E privilegiados somos nós, porque você soube abraçar essas oportunidades e, principalmente, Maurício, eu quero dizer, você teve a generosidade de fazer de uma experiência pessoal uma experiência coletiva, né? Porque a oportunidade que você teve na tua infância, você possibilitou que milhares de outras pessoas, se não milhões, provavelmente milhões de outras pessoas, tivessem essa mesma oportunidade que você teve. E você trabalha num país, né, em que o analfabetismo é ainda um desafio, né? A gente tem muitos adultos dentro do nosso Brasil que são analfabetos funcionais. Eu tenho certeza que os teus gibis foram responsáveis por ajudar a diminuir esse analfabetismo no nosso país. Muita gente se alfabetizou com o teu trabalho, com os teus gibis, porque sem dúvida nenhuma a interface é uma interface muito gostosa, muito agradável, que faz com que isso seja muito menos assustador do que às vezes um livro enorme, cheio de palavras e sem ilustrações. Então eu tenho certeza que você contribuiu muito para o fortalecimento da educação do Brasil e continua contribuindo com o teu trabalho. No judaísmo a gente tem essa questão do fascínio pelos livros, né? Nós judeus somos chamados do povo do livro, né? Porque desde muito pequeno, né, alfabetizamos as crianças e entendemos que saber ler e escrever é uma questão de sobrevivência, né? Quando os judeus tiveram que ser expulsos de um lugar para o outro, a única coisa que eles carregavam com eles era o que tinha aqui, era o conhecimento, era o saber. Por isso, a alfabetização era uma ferramenta de sobrevivência, no caso da cultura judaica. E eu sei que você, em Mogi, teve uma relação com judeus também, com a comunidade judaica de Mogi, em particular a Paquita, sócia da CIP que está nos assistindo, é filha do Dr. Joel Ostrovich, que teve com você. Meu grande amigo durante anos e anos. Foi um orientador. Eu sou orientador. Ele me ensinava coisas. Ele me orientava mesmo e me acompanhava nos momentos assim mais difíceis, tipo antes de eu fechar um grande contrato, ele me dava uma orientação também, até com os cuidados que eu devia ter naqueles contratos. E a família dele toda ficou muito amiga nossa, o Roberto, atualmente também muito amigo. Mas não só aqui em São Paulo, no Mogi das Cruzes também, né? O meu primeiro editor também era judeu, era da família Greenberg. Greenberg. Uhum. Família Greenberg. E eles tinham um jornalzinho chamado Mogi Esportivo, o Isaac Greenberg, e ele me pediu os primeiros desenhos que eu tive publicados, que eram os desenhos que eu criei para cada clube de futebol da região. Foi a primeira vez que eu vi o meu material publicado, bonitinho, legal, tá? E funcionou porque os símbolos permaneceram. A família Grimber, o Jaime também, o irmão dele, era também muito amigo nosso, trabalhava na rádio lá, ele estava sempre por lá também. E tem tive vários amigos, tive e tenho vários amigos, né? O responsável pela minha saúde nos últimos 36 anos é o doutor Sérgio Timerman. Ele cuida muito bem. Aliás, eu desejo muita saúde para ele. Já que ele cuida bem de mim, eu quero que ele viva muito e continue com esse cuidado. E a gente deseja o mesmo para você. E por falar em saúde e amadurecimento, envelhecimento, os teus personagens envelhecem também? Eles também mudam com o passar do tempo? Como é que é esse processo, hein, Maurício? O personagem, quando você cria um personagem e ele é aceito pelo público, ele não pode mudar de roupa, né? Não pode mudar de aparato, não pode alterar as características físicas e tudo mais. Mas
os personagens evoluem também nos hábitos, nos costumes, de alguma maneira, no comportamento. Tem que acompanhar o que está acontecendo em volta, senão ele fica defasado da realidade. E daí não é entendido. E daí também ele não se faz entender, não se entende com a realidade. Então, o personagem, você vê o personagem, essa aqui é a Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali, Nana, Bidu. Esses personagens têm que conservar um pouco do que veio com ele no nascimento. Não pode se mudar muito, né? Embora quem acompanha toda a nossa carreira aí, o nosso trabalho, veja que a Mônica, ela tinha mais cabelo, o Cebolinha tinha mais cabelo também, tinha um monte de cabelo. E por que tem menos? Porque eu não tinha tempo de desenhar mais cabelo. Mesmo? Eu não tinha equipe, eu tinha que fazer tudo. E comecei a criar personagem. De repente, deu uma brecada. Opa, não está dando conta de eu atender os jornais, os nossos clientes, né? No tempo certo. E eu desenhava sozinho. E atravessava a noite, às vezes. E não dava... Daí, quando alguns personagens que eu já tinha criado, já tinham, por exemplo, sapato. Quando eu criei outros personagens, eu estava sem tempo de desenhar sapato. Por isso que a Mônica não tem sapato, Cascão não tem sapato, Magali não tem sapato, e assim por diante. É um caso sério quando eu vou em escolas, e criança é muito observadora, e ela faz as perguntas sempre. Por que a Mônica está descalça? Por que a Mônica não tem sapato? Por que o Cebolinha tem sapato? Porque o Cebolinha eu criei no começo da carreira. Eu tinha tempo de desenhar sapato. Quer dizer que a economia de tempo acontecia no cabelo e no sapato. No cabelo e no sapato. Um monte de cabelo. Depois eu fui ajeitando, ficou com 5 fios. Mônica com 5 faixas que parecem banana, né? Daí o Cebolinha fala, olha, cabelo de banana. Daí ele sai correndo atrás dele, logicamente, e acontece o que acontecia sempre. Ela dá uma coelhada. Atualmente, há anos, a Mônica não está mais dando coelhada no Cebolinha. Não. A pedido de leitores, de crianças leitoras, que mandaram cartinha para mim e falaram, não deixa a Mônica bater mais no Cebolinha. Então, realmente, a gente obedece ao que pede o leitor, principalmente o leitor sensível como a criança. Ou seja, existe uma evolução, Maurício, que não é, às vezes, visível do lado de fora do personagem, porque o personagem precisa ser reconhecido, quer dizer, ele continua vestindo a mesma roupa e ele continua tendo o mesmo aspecto, mas o comportamento da personagem evolui em função daquilo que está acontecendo ao redor, né? E tem toda essa questão do politicamente correto, né, que muda com o passar do tempo. Então, talvez, como você bem falou, a Mônica jogar o coelhinho, dar umas coelhadas no Cebolinha era algo aceito até uma determinada época e passou a não ser aceito pelos pais que querem educar os seus filhos a dialogar, a conversar, a não partir para a violência, né? Você tem outros exemplos de como a sociedade e o politicamente correto influenciou o teu trabalho e os personagens? Por exemplo, o Cebolinha fazia as caricaturas da Mônica, muito feias, por sinal, na parede, no muro, tudo mais. Ele parou de fazer isso. Agora ele pinta num cartaz ou num papelão grande e cola na parede, ou cola. Ele não está mais fazendo o trabalho, a molecagem, direto no muro, na parede, na casa, qualquer coisa assim. Tem essas atitudes que mudaram realmente por força das circunstâncias atuais. Entendi. Não só pelo politicamente correto, até por, de alguma maneira, necessidade que a gente sente de alterar os hábitos. O Chico Bento, no início, soltava balão. Isso é impensável agora. Porque é perigoso.
Pois é. Então, Agora, isso anda também na direção contrária, Maurício? Tem coisas que você não se permitia no passado, porque você achava, não vai pegar bem, etc. E hoje você é mais livre, vamos dizer assim. Tem molecagens que os personagens passaram a fazer hoje que não podiam fazer no passado? tem o caso, não é bem molecagem, tem o caso, por exemplo, do Cascão, que foge do banho. Eu criei o Cascão e o Cebolinha ao mesmo tempo, Tá. baseado em crianças que brincavam comigo, brincavam com meu irmão, jogavam bola e tudo mais. O Cascão, de verdade, o garoto que tinha esse apelido, ele não é que ele era sujo, ele morava num bairro popular que não tinha água. Então, ele jogava bola, ia para casa e não tomava banho. Daí ele voltava com as casquinhas ainda de barro e tudo mais, e pegou, o menino de verdade, pegou esse apelido por causa disso. Daí, quando eu criei esse personagem, Cascão, e o Cebolinha, eu lancei o Cebolinha imediatamente e não lancei o Cascão, porque eu tinha medo que ofendesse um pouco o leitor, que as mães de família achassem ruim e tudo mais. Eu achei que ia haver muita crítica, né? Então, eu deixei o Cascão guardado na gaveta e o Cebolinha voando, né? Até que depois de algum tempo, a minha mulher, a mãe da Mônica, falou: cadê aquele personagem que você criou aí que não tomava banho? Ah, eu achei melhor não lançar, porque pode acontecer isso, isso, isso. Falou: não, lança sim. Tem muita gente que não gosta de tomar banho. Muita gente vai se espelhar no personagem. Isso vai ser interessante. E, além disso, ninguém pode dizer que nunca tomou banho todo dia. O pessoal vai se posicionar como um Cascão secreto. Será que é verdade? Lancei o Cascão e foi um sucesso, porque realmente muita gente, eu acho que ainda está pensando um pouquinho antes de tomar banho. E quem nunca ouviu do pai e da mãe, tá parecendo o Cascão, você vai virar o Cascão, assim você vai ficar que nem um Cascão. Acabou virando um sinônimo, né, de sujeira, de falta de banho, mas também uma forma dos pais estimularem os filhos a tomarem banho, né? Todas as personagens, Maurício, têm uma pessoa real por trás? Não, todos não, mas a maioria. E boa parte dos personagens são baseados nos meus filhos, né? Mônica é minha filha. E a Mônica, meio brabinha e tudo mais, porque ela era meio brabinha, cresceu. Hoje é uma super diretora comercial da empresa, maravilhosa. Mas só que agora, recentemente, ela passou pela minha mesa, falou: pai, eu não sou tudo aquilo que você põe no gibi, né? Falei: filha, eu me baseei na Mônica que você era. Você era criança. Ah, não, não. E foi embora. Algumas semanas depois, ela passou pela minha mesa e falou: pai, você tinha razão. Então, ela aceitou que ela era a Mônica que está na história em quadrinhos. Agora, quem não liga de jeito nenhum por eu ter olhado, visto, sentido e admirado até pelos hábitos, é a Magali, a comilona. Magali era pequenininha, eu trabalhava em casa. Então, ela, a Mônica, a Mariângela, minha filha mais velha, não, a minha primeira filha, eu não gosto de falar filha mais velha. A minha primeira filha, a Mônica Magali, brincando debaixo da minha mesa de trabalho. E eu olhando ali, a Mônica meio brabinha de vez em quando, Mariângela muito tranquila, protetora das irmãs menores, e a Magali comendo uma melancia inteirinha. De verdade. Ela abria a melancia e com garfo, com colher, com mão, tudo mais, ia pegando a melancia e comia inteirinho. E a Magali continua comendo bastante até hoje. E eu não sei que truque que ela tem, que ela fica a vida inteira come tanto e não engorda, não perde a linha,
é esbelta e tudo mais. É uma maravilha. O truque que ela usa, eu não sei, porque qualquer pessoa já estaria balofa. Então, os meus personagens... da outra leva de filhos, o Do Contra, que chama-se Maurício também. O Do Contra era do Contra, mas não é que era do Contra, ele fazia uma coisa ao contrário, exato. Ele queria procurar uma alternativa para fazer qualquer coisa de uma maneira diferente. Lógico, eu fui chamado na escola durante algum tempo, né, várias vezes, porque ele aprontava com esse negócio de querer fazer coisas diferenciadas. Se todo mundo está indo numa direção, o do contra sempre vai na direção contrária. Como experiência. Como experiência. Como experiência. Ele inventava coisas. Ele pôs uma vez na cozinha lá, um pouquinho de açúcar assim, e ficou quieto lá um monte de tempo. Né? A mãe chegou: o que você está fazendo aí tanto tempo? Estou esperando alguma formiguinha aparecer. Eu queria ter certeza que o açúcar atraía a formiga. Ele é principalmente muito curioso, é isso? Curiosíssimo. E continua assim. E ele é o Maurício de Souza? Não, ele é o Maurício Takeda. E quem que é o Maurício de Souza? Maurício de Souza sou eu, e eu tive um filho chamado Maurício Espada, que faleceu, e tem o Maurício Takeda também agora. Está cheio de Maurício, minha família. O pessoal não tem imaginação. Mas, Maurício, tem algum personagem que reflete o que você é? Meus amigos, principalmente no tempo quando eu criei o personagem, que eu vou falar o nome dele, eu trabalhava no jornal, era repórter. Os meus amigos sabiam como é que estava a minha cabeça, o que tinha acontecido comigo, lendo o personagem Horácio, o dinossaurozinho. Daí, depois de algum tempo, eu aceitei que o Horácio é meu alter ego, realmente. Olha só. E o Horácio... Outro dia, saiu agora um livro do Horácio, que está vendendo bem, felizmente, um livrão grande, com o meu trabalho de 30 anos. Vai ser uma coleção em 4 livros. Saiu o primeiro, eu leio, li algumas histórias feitas há 30 anos atrás, eu me lembrei por que eu escrevi aquela história. O que tinha acontecido para mim, vamos dizer, de alguma maneira, como é que eu falaria? Funcionar como a ideia disparador da ideia. Disparador da história. Como eu lia muito gibi, assimilei muito a técnica da narrativa, até desenho, quando eu ia fazer a história do Horácio, baseada, sem querer, eu não percebia isso nas coisas que aconteciam comigo, eu fazia a história sem planejar. Ela nascia, ela vinha, ela fluía. Começo, meio e fim, certinho, direitinho, cabia na página do jornal. E daí até que os meus colegas da redação começaram a falar: Maurício, o que houve assim, assim, assim? Quem que você conheceu? Assado, assado, assado. Você conheceu alguma moça nova aí, alguma moça loirinha? Não, eu falei: opa, estou me abrindo demais por causa da história. Então, eu comecei a me policiar um pouquinho mais e comecei a selecionar um pouco mais as histórias que estava fazendo. E o Horácio também, no caso, é um personagem, é um dinossauro, né? Filhotinho dinossauro. Ele está aparecendo na tua tela, Maurício. Quando a gente vê a tela inteira, quando a gente vê só você na tela, ele está do teu lado direito, no nosso canto esquerdo, a gente consegue ver o Horácio. Está lá no cantinho. Você me dá um instantezinho?
Eu vou buscar um livro do Horácio para você ver. A gente está vendo o Horácio agora na tela. Conta para a gente desse livro, Maurício. Horácio, um monte de histórias assim que eu fiquei 30 anos desenhando, escrevendo e desenhando sozinho. É o único personagem que eu escrevi e desenhei sozinho, sem a equipe. Eu fazia questão de jogar no Horácio as histórias muito sentidas por mim. E agora, recentemente, agora, menos de um mês, eu lancei meu primeiro livro sem personagens, que é esse livro aqui. Esse livro é... Sou um rio. Sou um rio. É a história de um rio. De certa maneira, foi inspirado no velho rio Tietê, que eu usava, que eu brincava nele, que eu nadava. Onde você um dia nadou. Quem sabe um dia teus netos vão voltar a nadar. E, com isso, eu contei a história do rio, mas eu não nominei o rio como Rio Tietê. Um rio qualquer. E tudo que o rio sofre por causa das impurezas, por causa da poluição e tudo mais. E não tem personagens. O personagem é o rio. E eu mostro o rio, depois eu mostro também algumas cenas do rio, cenas de crianças brincando, como eu brincava e tudo mais. É o meu primeiro livro do gênero, que fala de meio ambiente, ou de cuidados do meio ambiente. E o pessoal gostou muito e as editoras estão me cobrando mais livros dessa natureza. Então, o que eu inventei mais? Além de tudo que eu já fazia, eu tenho que fazer mais uma coleção de livros sobre meio ambiente. Você não para de criar, né, Maurício? Impressionante. Você trabalhava durante os anos da ditadura militar, né, no Brasil. Eu queria te perguntar se você teve algum trabalho censurado pela ditadura militar e de que maneira a política brasileira dialoga com o teu trabalho. De que maneira os teus personagens são ou não são impactados pelo que está acontecendo no Brasil naquele momento? Não são impactados. Não posso julgar, colocar para os nossos leitores uma realidade que nem sempre é muito agradável. Prefiro que o nosso material seja humano, seja social, que seja agradável, que seja gozado, engraçado, e que tenha mensagens, como no livrinho que eu fiz aí. No tempo da ditadura, por exemplo, eu tinha que ter mais cuidado com o que eu escrevia, com o que eu desenhava. Tinha que, depois que eu fazia, eu tinha que ler, reler, tremer para ver se não tinha nada que acontecesse. Mas, de qualquer maneira, 2 ou 3 vezes eu fiz algumas historinhas brincando um pouco com o que estava acontecendo, mas brincando de uma maneira assim que o pessoal entenderia, né? Por exemplo, quando proibiram o Caetano Veloso e outros cantores de cantarem, eles até foram embora do Brasil por causa disso, né? Eu criei uma historinha do astronauta, onde ele vai para um planeta onde é proibido cantar. Uau! E daí começa tudo. E o imperador lá no planeta já cantou, vai preso, cantou, vai preso. E daí tem um rapazinho que também resolve cantar e é filho do imperador. E daí dá uma confusão danada. Como é que ele vai achar, como é que não vai achar, o que ele vai fazer e tudo mais. O fim eu não conto. Então, mas eu brincava. Por exemplo, quando começaram a incendiar bancas de jornal, porque não estavam querendo que os jornais dissessem alguma coisa, né? Começaram a se incendiar. Todas as tiras que eu fazia para os jornais tinham uma tarja preta. Todo, durante meses e meses e meses, todo o material nosso tinha uma tarja preta. Ninguém mexeu comigo. Minha outra oportunidade na história do Raposão, que é a história de bichos, né? O rei
Rei Leão, na caverna dele, estava louco da vida, porque ele dominava tudo da floresta, mas ele não dominava as histórias em sequência que saíam em tiras no jornal. Ele queria saber o que ia acontecer na tira seguinte. Como é que ele não sabia? Ele dominava tudo. E daí, então, ele mandou prender o desenhista para o desenhista desenhar na frente dele a tira futura. Daí o desenhista, que é uma caricatura minha, mas como cachorro, o desenhista vinha com um monte de gente junto. Daí ele ficava lá com o ministro dele. O ministro, por que tem tanta gente? Eu mandei chamar o desenhista. Não, mas ele trabalha em equipe. Então, agora, ele sem a equipe, ele não faz o trabalho. Daí, toda a equipe do desenhista entrou na caverna lá e ficava lá. E o rei, atrás do desenhista, espiando o que ia acontecer. Então, são essas gozaçõezinhas, essas brincadeiras desenhadas, que não aconteceu nada comigo. Estava esperando um pouquinho, com essas brincadeiras, estava esperando que alguma coisa acontecesse. Depois que passou a ditadura, muito tempo depois, um elemento que trabalhava, né, junto ao governo naquele tempo, estava conversando comigo e falou: você que mexia com isso, com essa parte aí de observações das comunicações, aquela história, aquela coisa que eu fiz, por que não repercutiu aí em Brasília? Ele falou: porque era de alguma maneira, era uma válvula de escape pequena, que não era perigosa, então te deixou como válvula de escape. Eu estava acompanhando tudo assim, mas a gente achou que podia deixar a coisa no ar leve, suave e tudo mais. Então, além disso, eu tinha que ir para Brasília para mostrar o roteiro de todos os desenhos animados que eu estava fazendo. Eles tinham que aprovar. Logicamente, nunca houve problemas, mas eu tinha que ir para Brasília e ficava muito incomodado com isso. Claro, e tinha motivos para estar incomodado com isso. E, Maurício, então o que você conta, na verdade, é um ativismo muito importante, um ativismo rebuscado, um ativismo elegante, um ativismo que brinca com humor, mas é um ativismo, sem dúvida nenhuma. Onde está esse ativismo hoje em dia? De que maneira você reflete nos teus personagens o que o Brasil e o mundo vivem hoje em dia? A pandemia chegou nos gibis? Não. É muito triste para você colocar nas historinhas alegres, leves, divertidas dos nossos personagens. Então, eu preferi me afastar. Os personagens foram utilizados por nós e pelo governo em mensagens. O Cascão, por exemplo, lavou as mãos. Era uma super mensagem para mostrar, para lembrar o pessoal que um simples ato de lavar as mãos seria uma defesa da criança, do jovem, de qualquer pessoa. Então, nós usamos bastante disso. Fizemos um desenho animado com uma musiquinha interessante também para campanha em favor, ou para abrir os olhos do pessoal. Então, a gente pode usar, mas o lado político a gente não usa. Não vai, não quero, não desejo, e vamos continuar fazendo do nosso jeito a coisa. A palavra que você usou, o nosso tipo de ativismo é esse, evitar confrontos. Mas os personagens colocaram a máscara ou tomaram vacina, por exemplo? Falamos de vacina, falamos de máscara, falamos de tudo. Fizemos todo o caminho para levar a informação para o nosso leitor, para a criançada em geral, para o adulto também. Não só aqui. A musiquinha que nós fizemos para o pessoal não abraçar, não beijar, não se tocar, ela foi usada até no Japão, em japonês. Olha que bacana. Conta para a gente como é essa sensação de ser publicado no mundo inteiro, nas tuas viagens pelo mundo. Conta um pouquinho para a gente. Eu fiquei muito feliz quando eu viajei bastante por aí, levando meu material, e quando eu vi também
Por exemplo, uma classe inteira num vagão de trem, num trem-bala na China, fazendo uma farra danada, correndo para lá para cá, em cima das cadeiras, tudo mais, dos bancos, e eu distribuí para eles umas revistas da Turma da Mônica em mandarim, em chinês. A viagem inteira transcorreu tranquila, porque eles pegaram os gibis e não fizeram mais nada, ficaram lendo o tempo todo a Turma da Mônica em chinês, em mandarim. Ali, na Indonésia, na África, tudo mais, eu tive experiências muito interessantes, porque criança, entendendo a nossa história, gosta, não muda, e então eu penso que a Turma da Mônica é uma coisa universal. Por quê? Por que universal? Porque se baseia em gente que existe. Crianças que eu conheci bem, as reações, as emoções são universais. Então, se você usa dessa maneira na sua história, o mundo inteiro vai entender. Vai mexer no idioma, tudo bem. Eu tenho, por exemplo, um pequeno desenho animado que chama Mônica Toy, no YouTube. Mônica Toy já teve 14, 15 bilhões de views. Por quê? Porque não tem idioma. Eu termino um pequeno desenho, jogo no mundo inteiro, instantaneamente, e vem esses números alucinantes do nosso material. Você continua trabalhando com a tua idade, Maurício, e isso é motivo de muita alegria e um exemplo para todos nós. Como você aborda essa questão do envelhecimento e de como a nossa sociedade está ou não preparada para lidar com a longevidade? Como isso aparece no teu trabalho? No meu trabalho não aparece, porque eu estou no mesmo ritmo e tenho uma equipe também que me ajuda, né? E, logicamente, eu contrato cada vez mais jovens preparados, jovens que entendem bem de tecnologia, de computadores, tudo mais, os truques todos modernos. Então, nós estamos up to date, estamos certinhos lá, acompanhando o que está acontecendo. Quanto à idade, acho que nós temos que ter idade e saúde. São as duas coisas necessárias para continuar trabalhando. Então, estou me cuidando. Tenho, como falei, o meu médico, que eu quero que ele dure muito tempo, o doutor Sérgio. Doutor Sérgio, com certeza está nos ouvindo, nos escutando, e vai receber a bênção do desenhista e também do rabino para que viva muitos anos com saúde. Você tem alguma personagem idosa? Tem a avó Dita, a avó do Chico Bento, que conta histórias, que orienta, que é a querida da molecada toda, tudo mais. Ela é a pessoa que é a Sherazade. Sherazade da turma, Sherazade. Como a tua avó. como a minha avó fazia toda noite, contando uma história diferente para mim e para a criançada toda. E me dando condições de de desenhar as histórias dela também. Ah, sim, eu fiz um cineminha, um caixote, abri na tela, fiz uma manivela para o papel que eu tinha rodar também, e botava uma vela atrás, então eu precisava que fosse já à noite para eles verem, e eu ia descrevendo, imitando minha avó, descrevendo a história e virando uma manivela. Ah, sim, mas era um negócio. Eu cobrava 3, 4, 5 palitos de fósforo por assistente, por um garoto que chegava. E o que você fazia com os palitos de fósforo depois? Minha avó. Maurício, a nossa equipe que está aqui nos bastidores está se manifestando sobre suas personagens preferidas. Então, a Ivy gosta da Mônica e a Simone gosta da Magali. São as personagens que elas se identificam. E eu gosto do Chico Bento. Desde pequeno, eu tinha um fascínio pelo Chico Bento, era sempre minha revistinha predileta. Eu andava com uma revistinha do Chico Bento embaixo do braço. É uma pena que eu não posso passar
da tela, porque senão mandaria para suas colegas aí. Ai, que coisa linda! Acho que, ou senão, o Franjinha, O Franjinha, o nosso cientista, a famosa Mônica, a famosa Mônica e o Sansão, o do Contra, tudo contra, está de ponta cabeça. assim vai. Então, essa turma toda que eu fui criando nesses anos todos, realmente eles levam junto os resíduos, ou as mensagens comportamentais que eu senti quando eu estava olhando, vendo e vivenciando junto com os meus filhos e com outras crianças também. É melhor você sempre, quando você vai criar um personagem, para teatro, para história em quadrinho, para cinema, qualquer coisa assim, você escolher uma pessoa que você conheça bem, quanto às reações, principalmente. Né? Daí é fácil escrever história. Você pega um tema e joga o personagem e ele vive, ele reage. É fácil para você, né, Maurício, que tem esse talento maravilhoso e sortudos somos nós que podemos nos beneficiar desse teu talento. A gente está chegando perto do finalzinho do nosso encontro. Queria te perguntar, eu sei que você tem um ativismo também em prol da liberdade religiosa, um tema tão importante, né? É que as pessoas tenham a possibilidade de ser o que elas são e de acreditar no que elas acreditam e que ninguém venha impor a sua crença sobre outra pessoa, né? Eu queria saber se você tem alguma personagem ou já desenhou alguma vez um rabino ou uma personagem judaica e gostaria de saber dos teus próximos projetos. Olha, eu não pus religioso porque pode haver realmente algum entrechoque e alguns elementos que não estão habituados com essa liberdade religiosa que você sugere, que é maravilha. Quanto a projetos, por força das circunstâncias, eu vou ter que inventar mais historinhas para essa coleção aqui, que fala de meio ambiente. Eu tenho viajado bastante, eu viajei pela Amazônia, por diversos lugares do Brasil, e em outros momentos eu até pensei em falar sobre o meio ambiente, que eu vi coisas acontecendo, coisas ruins acontecendo, desmatamento, incêndios, tudo mais. Vou pegar tudo que eu vivi e vou transformar em livrinhos rápidos, livrinhos simples de serem lidos, como esse daqui, e vou entrar nessa que eu acho também que é uma coisa do momento, necessária, não só para criança, para adulto também, para que se sinta a necessidade de cuidar da natureza com mais amor, carinho e entendimento. A pessoa não está entendendo ainda o perigo que esse planeta está sofrendo, está atravessando, com essa falta de entendimento, falta de sensibilidade do ser humano. Maurício, obrigado pela tua arte, obrigado pelo teu engajamento, obrigado por fazer do Brasil e do mundo lugares melhores e obrigado por trazer esperança de um futuro cada vez melhor. Agradeço demais tua presença aqui nos Dilemas Éticos e espero que a gente tenha a oportunidade de continuar conversando com você. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Agradecer a você e o seu pessoal todo aí. Deixa eu ver, a Nani Rodrigues está lá, se despedindo. As outras não estou vendo aqui. Mas eu te ajudo. Estão conosco a Raquel, a Simone, a Ive, o Natan e a Missa. Um abraço a todos que nominados aqui. E a gente se vê em outros momentos, tá? Até a próxima, pessoal. Obrigado, Michel. Obrigado. Obrigado, Maurício. Até logo. Até logo. Tchau, tchau.